Bonjour, eu sou o chefe Alain Ouzan, sou muito contente de estar com vocês. Eu sou chefe no Cordon Bleu de São Paulo e hoje vou apresentar uma receita de ravioli com berinjela defumada e tomate confitado. Então, o ravioli, a gente vai fazer a massa. A gente vai fazer a massa de dois jeitos. Eu vou mostrar para vocês como fazer a massa. A primeira coisa, eu vou separar ovo. Aqui, para não ter o risco de ter um ovo que vai ser estragado. Então, sempre a gente transversa de um recipiente para outro. Eu vou mexer os ovos para incorporar a clara e a gema. Então, a gente está geralmente numa média de 100 gramas de farinha para um ovo. Mas, nesse caso, os ovos eram pequenos. Então, eu aumentei um pouquinho os ovos, botei um a mais. Depois, se eu preciso de acertar ou ajustar a massa, eu não vou ter problema. Por que eu estou colocando a massa assim, a farinha, dentro do ovo batido no início? É para que no início ela comece a se juntar, para evitar de ficar seca demais e não bem incorporada. Então, no início, com uma colher, com uma espátula de plástico rígida, pode já bem incorporar essa farinha. E a farinha, então a gente incorpora pouco a pouco, porque é melhor de colocar 10 vezes um pouco que uma vez demais. Então aqui já ela está num estado aonde eu vou poder colocar nas mãos para poder misturar de um jeito certo. Então sempre quando vocês fazem uma preparação de massa, a primeira coisa que vocês devem fazer é fabricar a massa, que ela está recheada ou não, antes de fazer o molho, antes de preparar o recheio, porque as massas precisam de descanso. Bom, aqui já estou com uma massa que me agrada muito no nível da textura. Essa massa pode ser usada para fazer todos os tipos de macarrão. Você pode fazer ravioli, você pode fazer tagliatelle, pode fazer capelete, pode fazer lasanha. Tudo que vocês pensam pode ser feito. Agora ela está misturada, mas é bem superficial. Eu vou fazer uma massa abrindo com essa máquina. E também vou mostrar para vocês como que a gente abre com rolo de confeiteiro. Bom, a massa está aqui. Eu não vou fazer uma bola, porque depois está muito compacta e não vou conseguir a homogeneização direta. Então, vou deixar desse jeito, colocar dentro de um filme de plástico. E eu vou deixar essa massa do lado e depois, 10 minutos, ela já vai estar um pouquinho melhor para poder trabalhar ela e vai amolecer um pouquinho. Agora eu vou lançar o pesto. O pesto é um molho à base de manjericão, de azeite, aonde eu vou incorporar pinholo, alho e parmesão. O problema do manjericão é que quando eu vou bater ele tem um líquido por dentro das folhas que não é perceptível, mas o manjericão vai oxidar. Quando a gente bate, ele vai pegar uma cor um pouquinho cinza, um pouquinho marrom. Para evitar isso, para conseguir de ter um pesto com um verde bonito, chamativo, agradável pelo olho e que dá vontade de comer,
a gente precisa de bloquear a clorofila dele para poder evitar a oxidação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um banho do manjericão dentro dessa água fervendo, mas só um banho, colocar e tirar. E isso vai me ajudar a bloquear a clorofila. E como eu falei, já vou tirar. Já. Aqui, estou pronto. Eu vou tirar o excesso de água para que o meu pesto não seja aguado. E aproveitar que está quente. Deixar um pouquinho esfriar, porque saindo de água fervendo, então eu acabei de tirar ele, minha água estava 100 graus, mas bom, no ar ele esfria bem rapidinho. Então vou deixar ele um pouquinho esfriar e já vou colocar um pouquinho de azeite dentro do meu liquidificador. O ideal é um azeite extra virgem. Eu coloco um pouquinho, porque depois eu vou alimentar o pesto em função da textura que ele vai ter. Então aqui, pegar o manjericão e fazer isso. E ele está bem morno para quente. Mas é ótimo, porque isso vai ajudar para bloquear a cor. Bom, já vocês percebem que o volume que eu tinha no início perdeu mais de 50%. Que o fato que as folhas amoleceu usa menos espaço. E agora já vou começar devagar. Bom, a textura me parece suficientemente líquida. E na hora que eu vou poder colocar o alho. O alho, se ele é alho novo, normalmente não precisa de cortar no meio para tirar o miolo que está nascendo. Então aqui, nesse momento do ano, a gente está muito bem. Eu vou colocar o alho para que o alho também desapareça durante o momento que vai ser triturado. Eu vou alimentar agora com um pouquinho de parmesão. Eu não botei nenhum sal por enquanto. Por quê? O parmesão tem sal. Então, se eu exagero o sal no início e que eu boto o parmesão, eu vou estar com um pesto muito salgado. Então, o sal eu vou colocar só no final. O parmesão também vai me ajudar a ter uma textura. E agora está começando a aparecer do jeito que eu quero. Agora ele está legal. E agora eu vou saber, em função da quantidade de parmesão que foi também, a quantidade de sal que eu vou precisar. Tá ótimo. Pinhole. Cuidado de não exagerar com pinhole. Pimenta do reino. Se exagera com pinhole, vai acontecer o quê? Vai ter um gosto ranço. Vai ter um residual ranço na boca. O pinhole, ele deve ser colocado de um jeito subtil. Genial. Ok, próximo passo. Nós vamos cuidar da berinjela para fazer um caviar de berinjela, que a gente chama em francês. É parecido
baba ganoush, só que eu não vou colocar tahine dentro. Então aqui eu vou abrir essa berinjela no meio. Vou fazer duas. Eu vou dar algumas lascas lá no meio, assim, para que meu azeite, que eu vou colocar por cima, entre com facilidade. Aqui eu já preparei um pouquinho de alho laminado. Então aqui vou colocar dentro de minhas marcas um pouquinho de alho laminado, que vai me reforçar o gosto da berinjela. Aqui, sem exagero, mas é interessante que o alho vai confitar junto com a berinjela. Vocês têm suficientemente para dar um gostinho, hein? Ok. Separei uma placa que está aqui. O que eu vou fazer agora? Um pouquinho de sal, pimenta branca e por cima de cada azeite. O excesso de azeite, não se preocupe, vai cair dentro da assadeira. Não pode exagerar também, hein? Ok, ela está pronta. Eu vou colocar ela no forno. $180 graus, vamos deixar 20 minutos e deixa cozinhar. Outro jeito de preparar a berinjela, diretamente no fogo. Então aqui a gente está com nossa massa que descansou e agora ela está com uma textura muito mais agradável. Ela amoleceu um pouco e aqui eu vou guardar esse pedaço para fazer na mão e esse pedaço vou cortar em dois para mostrar como que a gente trabalha com essa máquina. Primeiro, sempre começar com o número 0. Sempre usar a manivela do sentido do horário. Porque se a gente vai do lado contrário, quando a massa está lá dentro, a máquina vai se entupir de massa e acabou com a máquina. Eu vou colocar só um pouquinho de farinha por cima para que ela não grude no cilindro. Porque são 2 cilindros que estão girando assim e que faz que a massa vai ser cada vez mais fina quando eu vou mudar o número. Então, no início, eu estou no 0. Eu vou dobrar a massa. Por que estou dobrando? Eu vou dobrar várias vezes, porque a máquina vai me ajudar a finalizar a incorporação dos ingredientes para ser top, para ser muito bem incorporado. Então, eu dobro a massa. Só que o lugar que eu dobrei, é esse lugar que eu vou colocar da máquina, porque se tem uma bolinha de ar aqui, quando a massa vai entrar, o ar automaticamente vai embora. E aqui, número 7. Geralmente é o número que a gente para, porque senão a massa fica muito fina. Então, com essa base, a gente pode fazer ravioli, tagliatelle, tortellini, tudo que você quiser. Ok. Agora, a massa na mão. Então, esse é o outro papo. A massa na mão, você percebe que a massa está um pouquinho firme. Então, para abrir ela do mesmo jeito que a máquina, vai demorar um pouco.
Ok, eu estou vendo a pedra de baixo, então é o momento que eu devo parar. Bom. Agora, para amolecer ela um pouco, eu vou cobrir ela com papel alumínio, aqui. Assim eu vou manter a temperatura e isso vai me ajudar a amolecer ela de novo. Ok, agora vamos cuidar da berinjela. Ela esfriou, ela está exatamente do jeito que eu quero para poder recuperar o que está lá dentro. Então vou cortar aqui. Deitar. E com uma colher, não preciso uma colher muito grande, hein? Mas com uma colher eu vou recuperar o que está lá dentro. Então, por que a gente chama isso de caviar de berinjela? É porque tem a semente que fica presente e dá a sensação de bolinha rolando na boca quando a gente come. Bom, atenção de não pegar muito casca queimada, porque isso não fica legal. E o preto, aqui, eu vou jogar fora. Aqui eu vou precisar de acrescentar um pouquinho de alho, de sal, eu vou precisar de temperar. A outra já tem alho, já tem sal. Então, o que está diferente é que a textura já não é a mesma. Bom, tem uma coisa positiva, é que ela já está temperado quase perfeito. O alho que eu coloquei está confitado. Aqui eu vou precisar, na outra, de dar uma salteada com um pouquinho de alho. Bom, ela sai muito fácil, porque ela cozinhou do ponto perfeito, a temperatura foi exatamente por cima da carne, que a outra é o fogão, hein, que estava cozinhando. Então aqui é verdade que tem mais facilidade. O defeito que ela tem, se ela está temperado com alho, sal e pimenta, o defeito que ela tem menos residual de gosto defumado. Ela não está tão defumada. Ok. As duas estão prontas. Nesse momento eu vou colocar, olha como que está lindo, um pouquinho de tomate para confitar no forno. Então vou fazer isso, vou colocar um pouco de alho, assim, um pouquinho de tomilho, assim. Deixe o forno 160 e aqui um azeitinho, um sal, pimenta. E vamos deixar 15 minutos no forno 160. Como as tomates são pequenas, elas não vão precisar de mais. Eu estou com uma água já quente. Eu vou fazer ravioli pequena e ravioli aberto. O que é um ravioli aberto? Um ravioli aberto é uma massa por baixo dentro do prato, o recheio e uma outra massa por cima. Eu vou precisar de cortar redondo. Eu escolhi esse tamanho. Se eu corto agora e que eu boto para cozinhar, minha massa vai pegar um outro formato. Então, o mais seguro para ter um trabalho bem feito é de cozinhar a massa desse jeito, inteira. Como é uma massa fresca, ela vai cozinhar super rápido e depois que ela vai esfriar um pouco, eu vou cortar ela. Ok, uma massa que está pronta. Eu vou guardar essa água para mais tarde, para cozinhar os ravioli. Aqui, como eu falei, eu já vou preparar o ravioli, que vai ser um ravioli aberto. Então, assim,
eu vou poder cortar e guardar minha massa já cortada. Então vamos considerar que esse ravioli aberto é amuse-bouche, ok? E aqui vou fazer um pouquinho maior para mostrar as possibilidades que a gente tem. O recheio está pronto, a massa está pronta, não vai me dar mais trabalho. É só uma montagem rapidinho. Acabando nossa mise en place, as tomates estão cozinhando. Eu vou fritar um pouquinho de alho que eu vou reservar para a montagem final. Aqui. Então eu fiz um alho laminado, bem fino. Eu vou colocar um pouquinho de tomilho, que vai me dar um bom gosto. Aqui. Esse para montagem final. Então vou guardar aqui. Eu não vou queimar esse alho, eu vou deixar ele só douradinho. Aqui a berinjela esfriou um pouco. Ela está numa textura um pouquinho mole. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão aqui, para criar uma textura. Como ela está muito mole, eu vou juntar com esse parmesão um pouquinho de farinha de rosca, que não vai aparecer muito, mas que vai me dar um pouquinho mais de peso. Aqui já está legal. Aqui está limpo. Evitar que gruda. Eu tenho aro de plástico, você pode usar aro de ferro, não tem muita importância. Então aqui, com uma colher, então cuidado com a quantidade de recheio, porque se o recheio é muito grande, a gente não consegue fechar o ravioli. Gema de ovo, sem exagerar. Então vamos servir isso, usar isso como se fosse uma cola. E agora essa parte que está com ovo, eu venho colocar por cima do outro e eu vou tentar de eliminar o excesso de ar que tem. Então, com esse ar aqui, eu vou cortar meus ravioli. Maravilha. Ok? Deixa assim, não se queima. Bom, depois de todo esse trabalho, vamos finalizar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar meu ravioli aberto. A massa que foi pré-cozida e cortada depois. Eu vou esquentar devagar, sem quebrar. Mas o fato de fazer desse jeito, ela não vai mudar de formato. Aqui, tirar o excesso de água. E como ela foi pré-cozida al dente, você viu que ela não quebra e ela não está molenga. Ela continua a ter uma certa textura agradável. Então aqui já estou com uma entradinha, podemos considerar isso de entradinha.
Bon appétit, bem-vindo no mundo Le Cordon Bleu. Não perca a próxima receita feita para um dos nossos chefes. À bientôt!